Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus esteja com os irmãos. Nesse mês de agosto, foi proposto pela juventude que nós conversássemos acerca do tempo. Tem aquele cronômetro. Desde o princípio do mês de agosto, a ideia do Aislan, que a gente vem com essa ampulheta virtual, ampulheta digital que vem contando o término do mês de agosto. Iniciamos o mês de agosto e ele vem em contagem regressiva, para que a gente tenha essa visão, essa dimensão de que o tempo passa, que o tempo não para, de que esse segundo a gente não vai viver mais, e esse também não, e esse também não. E há 2 semanas passadas eu estive aqui conversando com os irmãos. Naquela ocasião a gente conversou um pouco sobre a morte, trouxe algumas reflexões acerca da morte. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos, ainda nesse espectro do tempo. Hoje eu gostaria de conversar acerca de prioridades, acerca das prioridades que nós temos. Cada vez mais a gente vê na nossa sociedade, no nosso cotidiano, pessoas dizendo que não tem tempo para nada, pessoas dizendo que são muito ocupadas, que não conseguem dar conta de tudo que tem que ser feito. É como se 24 horas não fossem suficientes para a gente resolver o que a gente precisa resolver naquele dia. De vez em quando eu digo, poxa, meu dia tinha que ter 30 horas, tinha que ter 40 horas. E frequentemente também a gente chega ao fim de um dia completamente exaustos, completamente cansados, tanto fisicamente quanto mentalmente. Aquela fadiga que a gente chega em casa, às vezes até sem paciência, se alguém quer conversar, a gente não tem nem paciência para ouvir, porque a gente está extremamente exausto da nossa correria, do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente chega com essa exaustão ao final do dia e ainda com aquela sensação de que a gente não fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente não fez tudo que a gente deveria fazer. Ainda se a gente chegasse ao final do dia exausto, mas com a sensação de dever cumprido, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Beleza. Mas nem isso. Muitas vezes a gente chega exausto e com aquela sensação, poxa, eu tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, estou negligenciando isso, estou negligenciando aquilo. E muitas vezes nós somos como aqueles hamsters, né? Aqueles ratinhos que a gente vê dentro das gaiolas, correndo na rodinha, correndo, sem sair do caminho, sem sair do lugar. E o ratinho fica realmente cansado, né? O ratinho corre ali até ele cansar. Mas depois ele sai dali da rodinha e está no mesmo lugar, está na gaiola. E muitas vezes o nosso dia é assim. A gente corre, a gente faz um monte de coisa e a gente não para refletir por que a gente está fazendo aquilo, para que a gente está fazendo aquilo, aonde que aquilo vai nos levar, para onde e que aquilo está nos levando. E isso tudo, toda essa correria, toda essa falta de tempo, todo esse cansaço, toda essa exaustão que a gente vive na nossa sociedade, isso tem um impacto muito grande na nossa vida cristã, um impacto negativo na nossa vida cristã. No nosso dia a dia, existem muitas coisas que chamam a nossa atenção, e chamando a nossa atenção, a gente dedica tempo a essas coisas. De alguns anos para cá, 2010 para cá mais ou menos, aconteceu a popularização dos smartphones. Hoje em dia é raro alguém que não tenha um smartphone, né? E com a popularização do smartphone aumentou a popularização da internet. A internet já vinha crescendo já anteriormente através de computadores, notebooks, PCs, mas com o smartphone a internet está ao alcance das nossas mãos. Então se tornou muito mais popular. E com isso se tornaram mais populares as redes sociais, esses muitos entretenimentos que nos prendem, que roubam muito do nosso tempo e às vezes a gente nem percebe. Com a popularização dos smartphones veio a popularização do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, Snapchat, enfim, e outros tantos aplicativos, YouTube, Netflix e outros tantos aplicativos e programas que acabam roubando muito do nosso tempo e nos distraindo. E com isso a gente tem
menos tempo do que nunca. Muitas vezes a gente pensa que a gente, por ter essa vida tão corrida, esse dia a dia tão corrido, a gente está mais produtivo. A gente é mais produtivo do que a gente era antes. Mas a gente não é mais produtivo do que a sociedade não está mais produtiva do que ela estava há 30 anos atrás. Ela está mais ocupada, ela está com menos tempo. Mas não quer dizer que ela esteja mais produtiva por conta disso. Quer dizer que talvez ela esteja mais desorganizada com o tempo dela. E já que temos toda essa perda de tempo, a gente precisa pensar em alguma coisa para a gente resolver esse problema. E o que eu gostaria de trazer para a gente conversar, para a gente pensar um pouco aqui hoje, não é a solução para o problema, mas apenas algumas diretrizes para que a gente pense, para que cada um reflita acerca da sua vida, acerca de como isso pode, de alguma forma, melhorar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus não nos chamou para fazer tudo. Ele nos chamou para fazer a vontade dele. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas e servir em todos os lugares, fazer tudo ao mesmo tempo. A gente precisa antes saber qual a vontade de Deus para aquele dia, para a nossa vida, para a nossa existência. Então, se a gente quer colocar a nossa vida em ordem, e a gente sabe que Deus nos chamou para fazer a vontade dele, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a vontade de Deus. E a gente conhece a vontade de Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então eu gostaria de iniciar pedindo que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, vai ler o versículo 33 apenas. Depois a gente vai estar lendo alguns outros versículos da Bíblia. Digo que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas, que a gente vai depois indo para outros versículos. Mateus 6,33 diz assim a palavra de Deus: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse versículo, Jesus quem está nos falando, e Jesus está falando acerca de prioridades. Ele está falando sobre estabelecermos prioridades sobre o que devemos fazer. Quando ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ele já está dizendo que a gente tem que estabelecer prioridades e já está nos dizendo qual é a primeira prioridade. Qual é a prioridade número 1, que tem que ser da nossa vida, do nosso cotidiano, que é buscar o reino de Deus. Eu gostaria de estar conversando com os irmãos a respeito de 3 prioridades. 3 prioridades que a gente encontra na Bíblia, que a gente encontra na Palavra de Deus, para que a gente administre o nosso tempo. E a primeira é essa. Buscar o reino de Deus. E aqui Jesus não está falando de a gente simplesmente dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, mas de termos um relacionamento vivo e diário com Deus, em que a gente, ao levantar, a gente adore a Deus, a gente ore, a gente converse com Deus, a gente busque a direção de Deus para aquele dia, para o que vamos fazer naquele dia, para como vamos viver aquele dia. Em Salmos, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: Salmos capítulo 1, versículo 2 diz assim: Antes o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Muitos de nós deixamos para receber o alimento espiritual, para ouvir, para aprender, para buscar Deus, apenas quando a gente vem à igreja, apenas no domingo, seja domingo à noite, seja domingo de manhã, ou alguns até domingo de manhã e à noite.
Mas muitos deixamos o nosso relacionamento com Deus limitado aos domingos, aos fins de semana, quando muito às quartas-feiras. Mas a verdade é que isso não é o suficiente, é necessário e é importante que venhamos à igreja, que participemos da nossa comunidade de fé. Mas isso não é o suficiente para que a gente tenha um relacionamento saudável com Deus, para que esse relacionamento com Deus ele cresça. A gente sabe que a gente precisa se alimentar todo dia, a gente precisa comer todo dia. E muito mais importante é a gente buscar a Deus todo dia. E o nosso tempo diário com Deus, ele é tão importante, e a falta desse relacionamento diário com Deus, ela impacta toda a nossa vida. É como uma casa feita sem bases, sem colunas, sem alicerces. Essa casa que é feita sem bases, ela certamente não vai ruir. As paredes dela uma hora vão cair, porque ela não tem uma base. E o relacionamento com Deus deve ser essa base do nosso dia, trazendo de uma maneira mais prática do nosso dia, quando a gente inicia o nosso dia. Porque se o nosso relacionamento com Deus não é a base para o nosso dia, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai pensar, todas as nossas ações, sentimentos naquele dia, elas vão ser ações que vão refletir a nossa falta de relacionamento com Deus, a nossa distância de Deus. Então, por isso é importante que essas bases elas sejam lançadas diariamente. Existiu um homem chamado Martinho Lutero, acredito que todos conheçam, já tenham ouvido falar. Martinho Lutero foi uma das principais figuras da Reforma Protestante, que houve no século XVI. E Martinho Lutero, ele tinha por hábito orar por mais ou menos 2 horas por dia. E teve uma vez que o Lutero disse assim: eu estou tão ocupado hoje, que se eu não orar por 3 horas, jamais conseguirei fazer tudo o que eu preciso fazer. Vocês veem que o entendimento do Lutero era o inverso do nosso. Normalmente, quando a gente está muito ocupado, que a gente tem um monte de coisa para fazer, fala: poxa, hoje eu estou muito ocupado, não vou nem orar, não, vou sair, que eu tenho um monte de coisa para fazer, hoje eu não tenho tempo de orar. Mas o Martinho Lutero já tinha esse entendimento das bases, dos alicerces do nosso dia. Porque ele, quando disse: se eu não orar por 3 horas, eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Não é que ele não ia conseguir fazer as coisas, porque ele poderia simplesmente sair e fazer de qualquer jeito, como muitas vezes a gente faz. Mas é que ele não iria conseguir fazer tudo que ele tinha que fazer da maneira como ele deveria fazer, da maneira como Deus queria que ele fizesse, da maneira como era da vontade de Deus que ele fizesse. Então ele tinha esse entendimento de que o relacionamento com Deus é essa base, é a base sobre a qual vai ser construído todo o nosso dia, o dia de hoje, e amanhã precisa ser lançadas as bases de novo, para que o relacionamento cresça. A segunda prioridade, eu gostaria de conversar com os irmãos, a gente vai ler o versículo que está em Provérbios. Provérbios capítulo 17, vai ler o versículo 17. Provérbios 17, 17. Diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então essa é a segunda prioridade que eu gostaria de trazer para que a gente pensasse um pouco. Que são os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida. Os relacionamentos que Deus coloca para que a gente viva. E esse versículo que a gente leu diz: em todo tempo ama o amigo. O amor, como nós sabemos, o amor não é um sentimento. O amor não é aquela coisa da paixão. O amor é uma atitude. O amor é um verbo. O amor é uma ação. O amor é algo que eu faço em direção a alguém, é algo que eu faço para alguém. Então, amar o amigo diz respeito a eu dedicar tempo ao amigo, a eu dedicar os meus ouvidos, a eu dedicar o meu coração, a eu dedicar parte do meu dia, parte da minha vida àquele relacionamento.
E ainda sobre relacionamentos, eu gostaria que a gente lesse um outro versículo, que está em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo 5:8 diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então ele fala a respeito dos nossos relacionamentos com a nossa família, com os da nossa casa. E nós, nós que somos casados, para os que são casados, o primeiro relacionamento que a gente precisa ter em mente, que a gente tem que ter essa prioridade de cultivar, é o relacionamento com o nosso cônjuge, é o relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, e que Deus colocou para que a gente dedique esse tempo a Ele, para que cresça, para que amadureça esse relacionamento entre o casal. E a gente precisa ter então essa certeza de que a gente está cumprindo com as nossas obrigações matrimoniais. Preciso ter, é claro que eu tenho cultivado a amizade com a minha esposa, que eu tenho cultivado a cumplicidade, o companheirismo com a minha esposa. E depois, para nós que também temos filhos, ainda sobre esse versículo, que a gente cuidar da nossa casa, da nossa família, a gente precisa dedicar tempo aos nossos filhos, aos relacionamentos com os nossos filhos, sobretudo quando eles são crianças, adolescentes e até mesmo jovens, e adultos também, mas normalmente as crianças, os adolescentes precisam mais dessa proximidade com os pais, e a gente vê muitas vezes, pela falta de tempo, pais negligenciando seus relacionamentos com seus filhos, relacionamentos com seus cônjuges também. E o papel de um pai, o papel de um pai não é simplesmente trazer o sustento para casa, botar dinheiro, botei dinheiro em casa, agora a mulher que se vira com as crianças. Nem tampouco o da mãe é simplesmente cuidar da casa. Eu já cuidei da casa, fiz a comida, agora deixa as crianças com o marido. Essas coisas, não necessariamente, às vezes o homem cuida da casa, enfim, isso não é uma regra. Elas são sim, fazem parte dos papéis. Os pais são as primeiras referências que os filhos têm. Se os pais não forem boas referências relacionais para os filhos vão crescer com exemplos relacionais como aqueles que eles tiveram com os pais dele, que muitas vezes foram distorcidos. E essa tarefa dos pais então é de relacionar-se com seus filhos, estar próximo deles. E também, se você não é casado, outros que não são casados, não têm filhos, ou os filhos já saíram de casa, o versículo diz que para a gente cuidar primeiro dos de casa, mas também para a gente amar os nossos amigos, os nossos relacionamentos, todos os relacionamentos que nós temos. E isso vem também com relação à nossa comunidade de fé, com os nossos irmãos em Cristo, vai também para o nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, como a gente tem se relacionado, como a gente tem dedicado tempo a essas relações que Deus colocou na nossa vida. A gente tem dado a prioridade que devemos dar para essas relações, para esses relacionamentos. E o terceiro ponto, a terceira prioridade que eu gostaria de trazer para a gente pensar, a gente vai ler um versículo que está em Provérbios capítulo 13, vai ler o versículo 11. Provérbios 13, 11. Diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. É uma coisa um tanto quanto óbvia.
que nós todos temos que trabalhar. Independente de se esse trabalho é um trabalho remunerado, às vezes é um trabalho que a gente não tem uma remuneração, mas que a gente precisa fazer. Independente se esse trabalho a gente trabalha dentro de casa, se a gente trabalha no escritório, se a gente trabalha na rua, se a gente trabalha na internet, se a gente trabalha na usina. O fato é que a gente precisa de trabalhar. Isso parece um pouco óbvio, mas muitas vezes isso é negligenciado, de colocar colocar uma certa prioridade no nosso trabalho. Independente do trabalho que a gente tenha, porque dependendo do trabalho, a gente vai ter uma demanda diferente de tempo do nosso dia, dependendo da profissão, dependendo do... Eu, por exemplo, trabalhei durante 7 anos na CSN e eu fiz todos os horários que tinha na CSN. Entrei lá fazendo um turno de 8 horas, depois de um tempo eu passei para o horário administrativo, trabalhava de 7h30 a 5h15, depois passei para o turno de 6 horas, fiquei um tempo fazendo o turno de 6 horas, depois voltei para o horário administrativo, depois fui para o turno de 8 horas de novo e saí. Quando eu saí da CSN, em 2016, eu estava fazendo então esse turno de 8 horas. E tem gente que trabalha fazendo plantão de 24 horas, pessoal da área da saúde, enfim. Mas o que eu gostaria de dizer a respeito do trabalho é que o trabalho é para a gente trabalhar. O trabalho é para ser trabalhado, não é para a gente negligenciar o nosso trabalho enquanto estamos no trabalho. Porque muitas vezes nós vemos cristãos dando nó. Cristãos no trabalho, ao invés de trabalhar, fazendo qualquer outra coisa que não seja a sua obrigação, que não seja o que ele está sendo pago para fazer. Lógico que, como eu disse aqui, tem N profissões, N tipos de trabalho. Então, muitas vezes existe uma profissão, por exemplo, quem trabalha como plantonista, a pessoa fica de plantão esperando que aconteça um problema. Enquanto não tem problema, ela tem que ficar parada. Esse tempo ela pode, por exemplo, se voltar para uma das outras prioridades, fazer a leitura da Bíblia, uma oração, cultivar algum relacionamento que Deus coloque para ele. Mas o fato é que a gente precisa fazer o trabalho, a gente precisa fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e da forma mais, digamos assim, mais rápida, mais curta, para que a gente possa voltar para as nossas outras prioridades. A gente não fique deixando aquilo que a gente poderia fazer, que a gente deve fazer no nosso trabalho, para fazer depois, porque isso certamente vai impactar também nas outras prioridades. Se a gente acumular uma, não fizer, depois a outra que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer a anterior, porque não fez aquela, e acaba criando essa correria, essa confusão, essa falta de tempo que a gente enfrenta. Então, já caminhando para o fim, eu creio que realmente nos ajudaria muito se a gente estabelecesse prioridade para a nossa vida. Se a gente estabelecesse prioridades para o nosso dia, não ao longo prazo, mas uma coisa prática, uma coisa que seja diária. E alguém ainda pode falar, mas eu trabalho muito, eu acordo cedo, eu acordo muito cedo, eu saio de casa cedo, eu fico o dia inteiro no trabalho, eu chego em casa tarde, às vezes já está na hora de dormir, eu não tenho tempo de fazer essas coisas. Aí eu volto à fala que eu comecei a respeito das redes sociais. Então, ao invés de a gente cortar o tempo com Deus, ao invés de a gente cortar o tempo com os nossos relacionamentos, então que a gente corte essas coisas que não são necessárias. Que a gente corte o tempo de Facebook, que a gente corte o tempo de WhatsApp, que a gente corte o tempo de Netflix, o tempo de assistir série, o tempo de jogar videogame, o tempo de ver novela. Porque essas coisas não são necessárias. Notem que eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, que essas coisas são pecados, irmãos. Eu estou dizendo que essas coisas não são necessárias. Se você tem as suas prioridades, e aqui eu trouxe 3 para a gente pensar, mas temos muitas outras prioridades na nossa vida além dessas 3. Teremos a 4ª, 5ª, 6ª, 10ª prioridade na nossa vida. Então, se a gente tem todas as nossas prioridades satisfeitas em dia, aí a gente vai então fazer essas outras coisas que não são prioridades, que não são necessárias.
São coisas que tomam o nosso tempo, que a gente deveria estar vivendo ali, dedicando a essas prioridades. E para encerrar, eu gostaria que a gente pensasse em algo, e eu acredito que muito provavelmente nenhum de nós, quando estivermos no nosso leito de morte, vai dizer ou pensar alguma coisa do tipo: poxa, poderia ter postado mais coisa no meu Face. Então, poxa, poderia ter mandado mais umas piadinhas naquele grupo do WhatsApp lá, que o pessoal ia rir pra caramba. Então, poxa, eu podia ter assistido mais 2 séries, eu assisti só 20, eu assisti 22. Acredito que ninguém vai dizer isso no leito de morte, mas muito provavelmente, e de fato a gente vê que isso acontece, as pessoas no leito de morte dizem: poxa, eu poderia ter me relacionado mais com Deus, eu poderia ter desfrutado mais de uma vida íntima com Deus, da companhia de Deus, da vida que Deus queria que eu vivesse. Ou ainda, eu poderia ter me relacionado mais e melhor com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos. Isso é o que muitas vezes a gente vê, e que o tempo, como a gente está vendo, ele não para. E se a gente não estabelece essas prioridades, o tempo passa e a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer. A gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça, se a gente não estabelecer essas prioridades. Então, que a gente possa estabelecer as nossas prioridades. Porque se a gente estabelece essas prioridades, certamente a gente não vai ter mais tantos problemas com o tempo quanto a gente tem. E ainda que surjam os problemas de falta de tempo, que certamente irão surgir com o nosso dia a dia, eles vão ser fáceis de ser resolvidos, porque a gente tem as nossas prioridades estabelecidas. Surgiu um problema de falta de tempo: opa, deixa eu ver aqui minhas prioridades, isso não, isso aqui não é a prioridade, eu vou cortar isso, e resolve o problema. Agora, quando a gente não tem isso em mente, a gente corta aquilo que vem primeiro, aquilo que é mais cômodo, né? Para que a nossa prioridade seja fazer a vontade de Deus, e todas as outras prioridades venham a partir dessa. Vamos orar? Santo Deus, amado eterno Pai, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor cuidou, preservou para que ela chegasse até nós hoje, para que pudéssemos então ler, meditar e aprender, Deus, aquilo que o Senhor quer para a gente, Deus. Deus, nos ajude, Pai, a estabelecermos prioridades para a nossa vida, Deus. Não deixe que a gente desperdice nosso tempo. Não deixe, Deus, que a gente viva de maneira leviana, Deus, de maneira a desonrar o Teu nome, Pai. Mas que o Senhor nos dê sabedoria para estabelecermos as prioridades, depois nos dê resiliência, Pai, para nos mantermos firmes, Deus, nas prioridades que o Senhor colocou para a gente, Pai. Deus, pedimos que o Senhor guarde cada uma das pessoas que está aqui, cada um dos irmãos, Deus. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada um, o Senhor conhece a necessidade, Deus, as aflições de cada um aqui. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, trate conosco, Deus, e que a gente dê espaço para o Senhor, não só hoje, não só no domingo, Deus, mas todo dia, segunda, na terça, durante todo o mês, durante o restante do mês de agosto, durante o restante das nossas vidas, Pai. Certos, Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Pedimos que ela seja plenamente satisfeita em nossa vida, Pai. Pedimos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Enquanto o Thiago estava compartilhando conosco algumas impressões, né, a partir da leitura do texto, o irmão me fez lembrar daquele momento em que Jesus vai falar-nos a respeito de um homem que, do ponto de vista da organização, ele era um camarada extremamente bem preparado. Ele organizou muito bem a vida dele. Do ponto de vista administrativo, ele conseguiu equilibrar muito bem o que ele ia fazer, quando ia fazer, como ia fazer.
Mas a Bíblia diz, Jesus fala que depois que ele recolheu o fruto do trabalho dele, ele priorizou, no caso, o trabalho dele. E ele então, depois que ele alcançou o êxito, ele falou consigo mesmo: alma, come, bebe, folga, porque o que você tem preparado é para muito tempo. Essa era finalmente a ideia que ele tinha, organizado toda a sua vida para ter muito tempo para aproveitar o máximo possível do fruto do trabalho dele. Mas aí Jesus diz que imediatamente aquele homem ouviu: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Irmãos, há muitas pessoas priorizando o ter, extremamente capturados pelo capitalismo, estão priorizando o ter, e a todo custo investem todo o tempo que têm, acreditando que terão muito tempo para desfrutar do resultado que almejam alcançar. Quantos estão experimentando a mesma voz, que foi a voz de Deus, que tem chamado muitas pessoas ao longo desta semana? Louco, que você preparou, você não vai desfrutar. A prioridade deve ser realmente o reino de Deus, o próprio Deus na nossa vida. Então que nesta noite o tempo não parou. Eram dia 12, não, tem 12 dias para ainda para um mês, eram 3 horas que faltavam, e 39 minutos quando o Tiago começou a ministrar a palavra. Já não temos mais o mesmo tempo. E por incrível que pareça, ele não quer parar. Ah lá, não para. Não perca tempo. Priorize o que é prioridade. Só existe uma grande, maravilhosa prioridade: Jesus Cristo.